Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos prestigia no plenário desta casa e pela TV Assembleia. Eu venho abordar um assunto que tem ocupado as redes sociais e tem ocupado espaço de jornais acerca da formação de uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do assunto relacionado ao aumento ou ao custo das contas de energia no estado de Mato Grosso do Sul. Foi apresentado um projeto pelo deputado Capitão Contar e, a partir daí, ao não se obter as assinaturas regulamentares de 1/3 dos membros da Casa, tal qual disposto na Constituição, esta Casa e os parlamentares individualmente passou a ser torpedeado acerca deste assunto. E eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, do meu ponto de vista pessoal. Em nenhum momento eu afastei a possibilidade de ser signatário de uma formação de uma CPI contra a Energisa, sem problema nenhum. Acho que ela é salutar, é necessária, desde que preenchidos os requisitos exigidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Nós tivemos aqui nesta casa a formação de uma CPI de forma soldada contra a mesma Energisa. Houve uma pressão muito grande, colheu-se as assinaturas do deputado Londres Machado e, pouco tempo depois, ela estava sepultada junto ao Tribunal de Justiça, exatamente porque ela não trazia o chamado fato determinado. O que é o fato determinado? O fato determinado é a razão, o porquê. Eu tive um aumento da minha conta de energia. Por que essa conta aumentou? Aumentou porque eu usei o ar-condicionado de uma forma diferente da que eu usava nos dias usuais, o ventilador. Eu anexei um equipamento que eu não tinha na minha residência, ou o relógio, o medidor, apresentou alteração devidamente aferido pelo órgão que promove essas aferições, que é o Inmetro. A partir do momento que eu tenho evidências, e não basta uma, evidências de que há um desvio, eu tenho o chamado fato determinado. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Constituição Federal, ela diz o seguinte: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, no nosso caso, 8 deputados, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, seu artigo 64, parágrafo 3º, repete a mesma locução da Constituição Federal, no sentido de que as comissões parlamentares de inquéritos, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Assembleia Legislativa, serão criadas, mediante requerimento de 1/3 dos deputados, para a apuração de fato determinado e
e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao órgão competente para que promova a responsabilidade dos infratores. Nós realizamos uma audiência pública, nós temos vários documentos que foram colacionados. O deputado Coronel Davi fez um requerimento importante recentemente, cujas informações estão chegando, requerimentos dirigidos ao PROCON, requerimentos dirigidos ao Inmetro, requerimentos dirigidos às instituições públicas do Ministério Público e da Defensoria Pública, para que, exatamente com esses documentos, diante do chamado fato determinado, nós possamos ter a instauração da CPI. Em nenhum momento ouviu-se nessa casa que não teria a formação da CPI. A resistência dessa casa ao projeto apresentado de CPI pelo deputado Capitão Contar se deve exatamente pela inexistência do fato determinado. O que ele traz como fato determinado? Um assunto que ocorreu em Rondônia, que está sendo questionado, inclusive, informações que poderiam se tratar de fake news, a informação trazida de Rondônia. Fazer uma CPI na circunstância é fácil. Era muito fácil para nós parlamentares apostar as nossas assinaturas nessa CPI e jogar a responsabilidade para o deputado dizer, está aqui, está assinado, toca a CPI. Qual é o resultado dela? Será que a sociedade sul-mato-grossense quer deste parlamento a simples e pura formação de uma CPI ou quer uma investigação séria, uma investigação fundada, uma investigação que produza resultado, uma investigação que dê resposta para a sociedade, ou seja, uma investigação, deputado Lídio Lopes, apenas para ocupar as manchetes das redes sociais e para ocupar manchetes de jornais? Esse é um parlamento composto por homens que têm responsabilidade, que ao assinar uma CPI precisa de ter, deputado Lídio Lopes, os dispositivos constitucionais para que não ocorra o que aconteceu no agravo regimental 14.04.875/96/2015, aqui do Tribunal de Justiça, que sepultou a nossa última CPI contra a Energisa. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência com maior satisfação. Deputado Barbosinho, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer a discussão sobre esse tema. Nós tivemos a semana passada discutindo isso nessa tribuna, explicando todas essas questões. A grande questão é a seguinte: as pessoas entram na rede social e dizem o seguinte, mas a energia é muito cara e vocês não vão fazer nada. Outro entra e diz o seguinte, olha, eu estou mandando essa mensagem aqui, estou decepcionado porque você não votou a favor, né, do projeto contra a Energisa. Aqui não teve nada, não teve votação alguma aqui nesse plenário contra qualquer questão da Energisa, muito pelo contrário, a CPI não foi instaurada, a CPI não teve os números de votação de assinatura suficiente para ser instaurada nesta casa, mesmo porque depois de receber as 8 assinaturas, ela tem que passar pelo crivo da Procuradoria, pela mesa, saber se realmente vai ser instaurada. A questão não é essa. A questão é que, às vezes, as pessoas só dizem a energia é cara. Nós sabemos, e 100% da população do Mato Grosso do Sul sabe que a energia está cara, que precisa ver. Agora, o problema é que não se questiona e não tem, por exemplo, a capacidade de olhar a conta de energia e ver que 53% das nossas contas de energia, ela fica com a Itaipu, que é a geradora, e com uma empresa de transmissão, seja Eletrosul, Eletropaulo, uma outra que seja aí, que faz a transmissão. A empresa energética aqui, que está hoje no Mato Grosso do Sul, que tem a concessão, que é a Energisa, ela fica com 1/4 deste valor. Ou seja, os maiores valores estão para lá. E aí, então, por que então que se não se questionam tanto aqui do Parlamento do Mato Grosso do Sul, por que se não se questiona do Parlamento Federal, do Senado, e que se instaure, então, uma CPI para discutir a rede energética do país, a questão da ANEEL, a questão da Itaipu, da Eletrosul, não só questionar as coisas menores, que é o problema que vai fazer. Então, é interessante isso, porque às vezes as pessoas jogam para cima do parlamento uma questão que não é só nossa, é uma questão que é nível nacional e que somente aqui nós não vamos, às vezes, conseguir levantar tudo que há de regular. Mas o problema é no Mato Grosso do Sul. Não é no Mato Grosso do Sul, o problema é no Brasil. Hoje a questão da energia está no Brasil, caro em todos os estados que você for, é muito caro, e aí está esse problema. Agora, precisa discutir numa amplitude maior. E aí eu sugeri, inclusive, que esta casa montasse aqui uma comissão e fizesse toda uma instauração de discussão, de levantamento técnico para ter subsídios, então, para poder chegar a instaurar essa CPI.
Muito obrigado pela parte. Deputado Luiz Lopes, agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo na íntegra, e era exatamente esse aspecto que eu iria questionar. A ANEEL teve recentemente no estado de Mato Grosso do Sul e disse com todas as letras que não existia irregularidade nas cobranças das contas da Energisa. E aí eu devolvo ao Parlamento Federal, aos 8 deputados federais e ao Senado da República, porque quem autoriza os aumentos, quem fixa os critérios, é a ANEEL, que é a agência reguladora que tem a competência de fiscalização e que há muito tempo deveria ser, eu questiono, porque quem é o próximo orador? Quem está inscrito? Quem está inscrito aí? Depois do deputado Eduardo Rocha. Deputado Paulo Correia. Concedo o tempo a Vossa Excelência nas explicações pessoais. Eu agradeço, senhor presidente. Esse é um assunto que merece uma discussão mais aprofundada. O questionamento que nós dirigimos é: por que não uma formação de uma CPI federal para investigar a ANEEL? Da mesma forma como, por exemplo, nós tivemos audiência pública para discutir aqui a questão da CCR, em relação à agência reguladora que não toma nenhuma providência com relação à cobrança dos pedágios. Agora, relacionada ao assunto do nosso Estado, o acórdão do Tribunal de Justiça é muito claro, ao dizer que a instauração de comissão parlamentar de inquérito por uma das casas legislativas, em quaisquer de seus âmbitos federal, estadual e também municipal, deve obediência e respeito ao artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, devendo ser cumpridas e observadas as exigências ali definidas de modo taxativo, a saber, subscrição do requerimento de constituição da CPI por no mínimo 1/3 dos membros da Casa Legislativa, indicação do fato determinado a ser objeto da apuração legislativa e temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. O que faltou, deputado Coronel Davi? Deputado. Eu já concedo a parte a Vossa Excelência, foi exatamente a indicação do fato determinado. O fato determinado é aquele que leva à investigação. Por exemplo, eu tenho informação, deputado Londres, deputado professor Rinaldo, que de 1.401 reclamação registrada no PROCON, apenas uma delas foi procedente com relação a desvio de energia e mesmo assim foi equívoco na leitura. Então eu preciso levantar essas informações. A partir do momento que eu tenho um conjunto de evidências de que os medidores estão fraudados, de que os medidores não estão medindo de forma adequada, de que eu tenho fuga de energia feitas por institutos sérios de universidades, eu tenho aí o elemento determinado para a formação da CPI. O resto, meus amigos, é discurso para enganar o eleitor, para colocar em rede social. Eu posso assinar a CPI, eu e mais 2 parlamentares, não tem problema nenhum, chega o número e devolvemos o abacaxi. Está aí, você quer uma CPI? Está aí. Aí a Energisa entra com mandado de segurança. Daqui 60 dias eu quero ver se o parlamentar vai vir aqui dizer: gastei dinheiro público indevidamente. Usei. E aí outra questão, quem falou em R$200 mil? Eu não ouvi nessa casa em nenhum momento parlamentar dizer que não estava assinando a CPI porque iria gastar 20, 30, 50, 100 ou R$200 mil desde o início. Toda a fala dos parlamentares que não assinaram foi exatamente porque não existia no projeto apresentado pelo deputado Capitão Contar o fato determinado para a formação da CPI. Isso é jurídico, o deputado João Henrique, Vossa Excelência, como advogado, sabe disso. Tem várias formas de exercer o mandato parlamentar. E aí, eu quero dizer, deputado Zé Teixeira, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, o deputado Felipe Ior falou que vai fazer a apresentação de um projeto. Eu vou analisar com o mesmo critério, porque se é formar CPI por CPI, eu assino do deputado Capitão Contar. Se o objetivo é atender o barulho da multidão, CPI por CPI, eu vou assinar do deputado Capitão Contar. E aí transfere-se a responsabilidade, e a pergunta que eu faço é: qual é a responsabilidade do parlamento? Qual é o papel do deputado estadual? Concedo a Vossa Excelência, deputado Zé Teixeira. Uma parte, com a maior alegria. Deputado Barbosinha, Vossa Excelência está numa fala correta, que é
trazer na tribuna as condições regimentais como se cria uma CPI. Eu ouvi aqui com muita atenção a parte do deputado Lídio Lopes, mas eu quero discordar um pouquinho do deputado Lídio Lopes, porque não está se tratando aqui uma CPI por causa de geração, por causa de transmissão, pelo ICMS pago, pelo PIS, CONFINS, pela bandeira vermelha, nada disso. A conversa que chegou nessa casa foi que, em Rondônia, encontraram um relógio analógico, não é digital, e que lá em Rondônia tinha relógio de energia elétrica da mesma empresa, marcando até 40% mais da energia consumida pelo consumidor. Esse foi o assunto que trouxe aqui na casa a possibilidade de abrir uma CPI, que existe relógio marcando a maior. Hoje, conversando aí com o deputado Felipe Orro, ele trouxe aqui, diz ele, documento que comprava que uma empresa privada fez a aferição em relógio e encontraram e que já tem inquérito aberto pelo Ministério Público para regularizar. Se já tem inquérito público aberto do Ministério Público, vai apurar efetivamente se o que o deputado Felipe está trazendo aqui está correto e se tem algum relógio marcando a maior. Esse aqui é o fato que trouxe aqui na Assembleia a discussão. Agora, antes de pegar a assinatura, já tinha holofote aí na rede social, dizendo que aqui o deputado não ia assinar, mesmo sem querer conquistar o deputado. Vê aqui. Aí subiu à tribuna e disse que é um parlamentar diferenciado, que tem deputado que faz coisa que ele não faz. Para deputado fazer coisa que ele não faz, então o deputado aqui está fazendo coisa errada. Eu vou pegar os anais da casa e vou fazer um requerimento a ele, para ele vir aqui na tribuna e explicar o que o deputado faz que ele não faz. Muito obrigado pela parte. Deputado Zé Teixeira, agradeço a parte de Vossa Excelência e eu volto ao assunto fundamental da questão da CPI. Se o assunto da CPI está relacionado a relógios digitais, como é o caso de Rondônia, nós temos os mesmos relógios no Mato Grosso do Sul. É só você encaminhar isso para o Instituto de Perícia. É encaminhar para o Inmetro ou para um outro instituto e aferir que o mesmo problema encontrado em Rondônia foi encontrado no Mato Grosso do Sul. É esse o fato determinado. Não adianta eu formar uma dizendo, deputado Marçal Filho, que aumentou o preço do pãozinho na padaria. Aumentou por quê? Porque aumentou o fermento? Porque aumentou o preço do trigo? Ou porque esse preço foi elevado de uma forma coordenada pelo aqueles que produzem o pãozinho, para me poder ter o fato determinado? É a mesma coisa da Energisa. Agora, eu quero deixar muito claro, eu não vou assinar formação de CPI de outro parlamentar se não tiver os mesmos elementos, porque se for para assinar CPI por CPI, eu assino do deputado Capitão Contar. Só que alertando antecipadamente que, da forma como foi proposta, é abrir uma CPI para gastar dinheiro público, para jogar dinheiro fora, porque inexoravelmente vai esbarrar no Tribunal de Justiça por falta do elemento fundamental e constitutivo da CPI, que é o fato determinado. Concedo 1 minuto a Vossa Excelência aqui para poder encaminhar para a finalização. Obrigado, nobre deputado Barbosinha. E coloco à disposição, Vossa Excelência disse que não tinha essa CPI do deputado Capitão Contar, não tinha fato determinado, e agora o senhor está dizendo que vai analisar, vai ver se tem fato, porque se não tiver fato, assina outro. Bem, ela está à disposição aí, conforme eu passei ali, e alguns parlamentares já leram, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de ler ali, né? Eu coloco à disposição para o senhor puder ter acesso também para ver se tem fato determinado. Eu espero que todos, naturalmente, só assinem se acharem que tem fato determinado. Não espero que ninguém aqui assine alguma coisa que não acredite que tenha validade ou que tenha um fato determinado, que se achar que tem alguma coisa errada, espero que façam de acordo com suas consciências, como eu também vou fazer, né? Claro, e eu acredito que tem fundamentos ali, tem fatos determinados, tem graves indícios
tanto que o Ministério Público o inquérito já foi instaurado. Então, isso já é um grande indício para a Assembleia Legislativa também instaurar essa CPI, que eu espero que seja de todos aqui, não trazendo para mim, mas de toda essa casa. Eu agradeço, deputado Felipe Urri, nós vamos observar com muita atenção e eu finalizo dizendo que o parlamento, eu posso ter o ataque a um deputado, discordar dele, mas o ataque ao parlamento ele tem que ser evitado. O parlamento ele tem que ser preservado. E nós temos responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades. O parlamentar federal ele tem que apresentar qual a medida que ele está tomando enquanto parlamentar federal no âmbito federal para que melhore as condições de energia. Não é a Assembleia Legislativa por si só que irá resolver esse problema, isso é um problema nacional. Agora, no âmbito estadual, já vou finalizar, senhor presidente, eu não tenho dúvida nenhuma de que, encontrando elementos que embasem a formação da CPI, eu serei o primeiro a colocar a minha assinatura. Não tem nenhuma razão para não formar CPI, mas penso que essa casa, ela precisa ter responsabilidade, e o parlamentar, ele tem que ter responsabilidade com a verdade, porque a mentira tem pernas curtas e, inexoravelmente, num determinado momento, ela irá aparecer. Obrigado, senhor presidente.